Mateus 16, capítulo 13. Aleluia. Mateus 16, 13. Hoje eu vou te dar um desconto, Marco. Você está meio debilitado. Mas vai ficar bem, em nome de Jesus. Já sarou. Eu vou ler na minha versão aqui, que é da hebraica, mas é a mesma coisa. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? E respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, ou que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode ligar esse som aí, Marco. E dar-te-ei, aí olha só, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Vamos ler o versículo 18 e 19 juntos? Vamos ler ali, porque a gente vai ler junto, né? O mesmo texto. E eu digo que você é Pedro. Não, só os vivos, irmãos. Só os vivos que vão falar junto comigo. Só os vivos. Só os vivos. Só os vivos vão falar junto comigo. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou inferno, não poderão vencê-la. Vai, Marcos. E darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Vamos orar? Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, por aquilo que tem feito nas nossas vidas, Senhor. Mas nós te agradecemos e te adoramos muito mais por aquilo que tu és em nós. Porque, Senhor, sem a tua presença nas nossas vidas, nós não somos absolutamente nada. Por isso nós te agradecemos, Senhor, porque um dia tu se importou conosco e entregou o teu único filho para que pudéssemos hoje, Senhor, sermos chamados teus filhos, Senhor. Essa noite, Senhor, é uma noite onde nós queremos te adorar, onde nós queremos encontrar, Senhor, contigo, Senhor, onde nós queremos nos dobrar diante do teu poder, diante da tua presença. Senhor, nós nos importamos com a tua presença, Senhor. Nada pode substituir, Senhor, a tua presença, Pai. Senhor, nós recebemos tanto naqueles dias ali, Senhor. Senhor, não temos como agradecer a Ti, Senhor. Tamanha foi a presença, Senhor. Mas eu quero te pedir, Pai, como nós tivemos ali essa bênção, Pai, ela também seja estendida para a CCR de Itaipava, Deus. Que a mesma presença, Senhor, que tanto nos abençoou naquele dia lá, naqueles dias,
também agora seja sobre cada pessoa que está aqui, Senhor, cada pessoa que está assistindo. Senhor, que em nome de Jesus, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua presença, Senhor, seja notória, verdadeira, Senhor, e de tal forma grandiosa, que, Senhor, haja em nós o mesmo Espírito que houve naqueles dias ali, Senhor. Te agradecemos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. O texto aqui fala sobre a confissão de Pedro acerca de Jesus. Pedro, um discípulo de Cristo que já andava com ele, já o conhecia, já sabia quem era. Mas Jesus, ele queria ouvir deles qual era a impressão que eles tinham sobre Jesus. E muitas vezes, né? Eu não sei quanto a você, mas muitas vezes na nossa caminhada, nós nos deixamos levar pelas lutas, pelos problemas, que às vezes esses problemas nos fazem perder a visão correta de quem é Jesus. E às vezes nessa luta, né, do dia a dia, quando nós perdemos a visão de quem é Jesus, é como se nós estivéssemos perdendo também a visão de quem nós somos no reino de Deus. A palavra de Deus diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. Porque Deus está dizendo para nós exatamente o seguinte: olha, você, quando recebe o meu filho como teu único e suficiente Salvador, eu tenho o poder de te transportar de um lugar onde você é simplesmente uma criatura, e eu te transporto para um lugar onde você se torna meu filho. É como se Deus nos adotasse como filhos, mas Ele faz muito mais do que isso. Ele nos enxerta em Jesus. A videira verdadeira chamada Jesus Cristo. E essa videira, né, quando nós nos enxertamos nela, ela vai fazer com que nas nossas veias comece a correr o mesmo sangue que está correndo nas veias de Jesus. Só que essas questões hoje, né, para nós são muito mais difíceis, talvez, de assimilar, porque hoje nós não temos Jesus em carne e osso, pessoa física. Então talvez não seja tão fácil como no tempo de Pedro, onde ele tinha o próprio Jesus ao lado dele. Ele estava vendo Jesus, ele estava conversando com Jesus, ele estava tocando em Jesus, né? Mas isso não significa que a mesma bênção que estava sobre Jesus e sobre Pedro naquela hora ali, não esteja sobre nós. Porque Jesus, quando ele saiu para ser crucificado, Jesus disse assim: eu vou preparar-vos lugar, não vos deixarei órfãos, mas eu vou preparar lugar, e eu vou deixar o outro Consolador, que era na verdade a mesma pessoa, só que em forma do Espírito Santo. E talvez hoje, irmãos, essa questão seja algo que nós precisamos vencer dentro de nós. Como que eu consigo fazer com que a minha mente se relacione com o Espírito Santo, para que eu possa obter os mesmos benefícios que Pedro recebeu naquele momento? Quando Jesus chega naquele lugar ali onde estavam os discípulos, né? Jesus, talvez ele está vindo provocar isso.
né? Porque também tem um outro lado, para pensar. Quando eles tinham só Jesus em forma de homem, talvez eles não conseguissem enxergar ou sentir o Espírito Santo como deveriam sentir. Porque eles tinham ali uma segurança de Jesus estar em corpo, né, diante deles, que eles pudessem tocar, e aquilo talvez gerasse uma segurança que depois foi gerando uma falta de atitude. Então Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus chega para eles e pergunta, provoca, né? A mesma pergunta que Jesus fez para os discípulos, Jesus está fazendo para nós hoje aqui. E ele pergunta, quem diz o povo ser o filho do homem? Ele está perguntando para os discípulos, qual é o burburinho que vocês têm escutado? Quando vocês falam de mim, o que as pessoas dizem? Como elas conseguem me enxergar? Por que Jesus está fazendo isso, irmãos? Jesus está preparando discípulos, não é isso? Para depois se tornarem apóstolos. O discípulo faz o quê? Imita, né? Segue o mestre, tudo que o mestre faz, o discípulo faz, né? Eu ainda não cheguei no ponto de raspar minha cabeça, mas ó, vou te falar, hein? Nem cortar o dedo. Mas eu acho muito engraçado quando eu vejo o Michael. O Michael, você olha para ele assim, tá a cara do apóstolo. Pastor de Ituverava, pastor Michael, né? Tu olha para ele assim, é pastor Gilvan novo. E ele chegou ao ponto de brincar lá esses dias, que repararam que o apóstolo Gilvan tem um dedo cortado, né? Que ele cortou, teve um acidente, né? Numa serra. E o dedinho dele assim, né? Da aliança. O Michael ficava toda hora assim. Pastor Michael. Não, você reparou que o apóstolo Gilvan faz assim? Aí passa aquele dedo assim, só fica aquele cotoquinho de dedo. E o pastor Michael, até isso, ele está imitando o apóstolo, irmão. Falei, rapaz, esse cara é muito igual. Então o discípulo, ele imita o mestre em tudo. O jeito de andar, o jeito de falar. Tem algumas coisas que minha esposa já me pegou. Falou, você está falando igual apóstolo. Tem umas coisas que ela falou, que isso? Está falando igual a ele? Eu falei, tô, ué. É meu mestre, ué. Só falta falar uai, né? Uai. Mas é isso que tem que acontecer, irmãos. Outro dia eu estava pensando aqui, eu falei um negócio há muito tempo atrás, e até o Bruno às vezes fala aqui, né? Que ele falou assim, essa é uma igreja diferente. Que todo mundo tem o seu jeito, todo mundo tem os seus coisas, mas na verdade tem que ser diferente, irmãos. A gente tem que ter uma mira, né? A gente tem que ter um norte. E o desejo meu, né? É que eu comece a enxergar coisas minhas em cada um. Nem que seja um pouquinho. Eu já vejo muita coisa, por exemplo, no Bruno, de mim. Algumas coisas, alguns trejeitos, alguma coisa de falar. Fernando já cita algumas coisas que eu falo. Então, assim, o normal é esse. E eles tinham em Jesus um exemplo. Um exemplo de conduta, um exemplo de como fazer o reino de Deus, de como caminhar. E Jesus, ele está começando a querer saber deles como que eles estão transmitindo isso para os outros. Porque você entende que o reino de Deus, ele não pode ficar só firmado dentro de mim. Ele tem que passar para você, e de você passar para outro, e de você passar para outro. Porque é assim que o reino de Deus se expande. Se isso não estiver acontecendo, não é o normal. O normal é, eu vou fazer discípulos. O que Jesus nos deu o chamado? Ide e fazei discípulos. De todas as nações. Nós vimos lá em Uberaba algo lindo, irmãos, lindo. Se você quiser ver, depois pega os vídeos, né? No YouTube, você vai ver. Teve até um índio que foi batizado lá, irmãos. Um índio. Foi um negócio assim, olha lá, olha o dedinho, olha lá.
Olha lá, imitando o pastor Michael, esse aqui, ó. Olha o dedinho. Ele imitando o dedo do apóstolo. É muito cara de pau, né? Ela botou o óculos, agora que eu vi. Então, o que eu quero que você entenda é que nós precisamos levar o reino de Deus às pessoas. Tem pessoas que estão ao nosso redor que precisam receber essa alegria do Espírito. Precisam receber essa visão do Espírito Santo, irmãos. Por isso que Jesus chegou dentro do lugar onde eles estavam e perguntou para eles: o que o povo está dizendo que eu sou? Como que vocês estão passando a minha imagem para eles? Ou como as pessoas estão me enxergando em vocês? Porque esse é o Evangelho. O Evangelho é quando eu consigo passar Jesus para alguém. Ó, eu enxergo Jesus em você. Eu enxergo Jesus quando você fala. Eu sinto paz quando você está falando comigo. Sabe? Essa tem que ser a nossa busca, irmãos. Eu preciso ser parecido com Jesus. E Jesus então recebe uma resposta que talvez ele não gostaria de ter recebido. Eles responderam. Uns dizem, o Senhor é João Batista. Outros dizem, o Senhor é Elias. Outros dizem, o Senhor é Jeremias. Outros ainda dizem que o Senhor é um dos profetas. Mas nenhum até então tinha respondido quem Jesus realmente era. Então, eu quero que você entenda que, irmão, isso não é uma crítica, isso não é um chamado, nada disso. Mas é uma reflexão. Quem as pessoas estão vendo em nós quando nós estamos convivendo com elas? Porque vir aqui na igreja, nós somos todos a imagem e semelhança de Deus aqui. Mas e lá fora? Eu estava vendo uma reportagem agora, né? Os sertanejos, todos estavam apoiando o antigo presidente. Mas agora eles mudaram de lado. Por que eles mudaram de lado? Porque o atual presidente disse que se eles não apoiarem ele, ele não vai perdoar as dívidas deles. Olha que coisa. Como é que muda de convicção rápido, né? Uma hora eu sou um lado, uma hora eu sou azul, outra hora eu sou vermelho. Não é estranho isso? Mas sabe que a gente faz isso todos os dias com relação ao reino de Deus? Olha lá, olha os índios. Aquele de branco lá, camisa branca lá. Foi muito lindo, irmãos, que eles participaram lá também do culto, sabe? Dançaram uma dança típica deles. Mas foi lindo demais, porque aquilo estava se cumprindo. E de fazer discípulos de todas as nações. Tem índio, aquele índio lá que está sentado, que foi batizado, nem fala o português. Ele tinha um tradutor, na hora que estava sendo batizado, o tradutor falava para ele o que o apóstolo estava dizendo. Você tem uma ideia, como é que ainda tem gente que precisa ser alcançada. Então, olha só por que ele foi batizado. Ele estava lá, dormindo lá, botaram as camas para ele lá, de noite ele sonha que um homem vinha e mostrava para ele um texto na Bíblia. E ele conseguiu decifrar aquele texto, de João 1:25, que fala exatamente do batismo. E ele era rachado no meio com fogo. Aí o Senhor falou para o apóstolo para batizá-lo no dia seguinte. E ele foi batizado lá, alcançando as nações, irmãos. Nós precisamos alcançar pessoas que talvez estão muito perto de nós. Começa por pouco. Pega do seu lado aí um irmão da sua casa, uma irmã, um amigo, sei lá, alguém. E sempre vai ter alguém que quer ouvir a voz do Espírito Santo. Mas você precisa passar a imagem correta. Não é um Deus que não tem poder. Jesus diz assim: eis que vos dou
poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada, nenhum mal lhe alcançará. Então Jesus já está nos dando autoridade e poder. Mas Jesus, ele precisa confirmar com os discípulos. Ele pergunta aos discípulos quem eles estão falando dele. E eles respondem isso, que ele não era uma resposta que talvez ele não gostaria de ter ouvido. Mas é para isso que Jesus estava ali, para corrigir a rota. Corrigir a nossa rota. Sabe? Enquanto Jesus não volta, ainda há tempo de correção. Ainda há tempo de voltar para o caminho. Ainda há tempo de entender o que é o reino de Deus. E vocês vão entender isso porque se eu não sei quem eu sou, eu não tenho poder. Se eu não entendo quem eu sou, eu não consigo enfrentar as dificuldades. E ele continua assim: mas e vós? Primeiro ele pergunta quem as pessoas do lado de fora estavam entendendo de quem era Jesus. Agora ele faz uma pergunta que vem para dentro, né? Primeiro ele foi lá para fora para saber qual era a imagem que os discípulos estavam passando. E agora Jesus pergunta para dentro: mas e vocês? Por que ele fez essa pergunta? Porque ele identificou que alguns ali não estavam tendo entendimento de quem era Jesus dentro dele. Você entende que se eu não estiver bem relacionado ou resolvido com Jesus aqui dentro, nada do lado de fora vai acontecer? Você entende que é isso? Eu preciso resolver Jesus aqui dentro. Porque senão, irmãos, eu vou só vir à igreja. Isso não vai fazer diferença nenhuma lá fora. Nenhuma. Mas Jesus, ele faz uma provocação perguntando primeiro para o lado de fora, porque ele já sabia que estava ruim. E a mesma pergunta Jesus está fazendo para nós hoje. Qual é a imagem que vocês estão passando lá fora? Mas quem sou eu agora dentro de você? Quem eu sou aí dentro? E aí, de todos os discípulos, talvez o mais doido da turma, responde o que ele queria ouvir. Ele diz assim: e respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido de Deus. Tu és aquele que entregou a sua própria vida por mim. Tu és aquele a quem eu me rendi. Aquele que eu deixei ser o meu Senhor e o meu Salvador. Essa é a questão, irmãos, que Jesus quer que seja resolvido dentro de nós. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós, para a igreja CCR Itaipava? Quem é Jesus? É o Salvador, é o ungido de Deus, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É aquele que pode me tirar da escuridão e me levar para a luz de Deus. É aquele que me tira dos momentos de morte e me leva para a vida. É aquele que me tira do lamaçal do pecado e me transporta para o reino do Filho do seu amor. É esse Jesus. Porque só esse Jesus vai ter condição ou capacidade de transformar o meu interior. Só você e Deus sabem quem você é, irmão. Nem o seu marido, nem a sua esposa, nem o seu filho, nem a sua mãe, nem o seu pai sabem quem você é. Só você e Deus.
E Ele está de novo batendo a nossa porta hoje. Eis que estou à porta e bato. A pergunta é, você vai abrir a porta para alguém que você não conhece? Jamais, irmão. Jamais. Mas se você conhece Jesus, na hora que você ouvir a voz de Cristo, ao bater a porta, na mesma hora você vai abrir. Sabe aquela coisa que você conhece alguém só pelo tom da voz? Né? Tem gente que você consegue identificar, você não precisa nem ver, é fulano que está falando comigo. Jesus está falando de novo conosco. Quem vocês dizem que eu sou? Qual é a posição que Jesus está ocupando dentro de você? Porque assim, eu creio que todos nós temos Jesus dentro de nós. A questão não é se você tem Jesus ou não. A questão é em qual posição ele está. De prioridade. Não é? Qual posição que Jesus está ocupando dentro de você? Faz um ranking. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Vai colocando aí. Qual a posição entra Jesus? De verdade. Não se engane. Né? Eu não vou perguntar qual é o lugar que Jesus está dentro de você, não. Mas você sabe qual é o lugar que ele está. Se ele não está em primeiro lugar, tem alguma coisa de errado. Irmãos, nós só vamos chegar ao ponto de termos a visão de Cristo ou entendermos quem nós somos se Ele estiver ocupando o primeiro lugar. Não há como você querer que Jesus comande a sua vida se Ele está em último, ou se Ele está em segundo, ou se Ele está em décimo, sei lá. Não há como. Por que eu estou falando isso? Porque só quem tem prioridade pode mudar alguma coisa. Só quem é dono pode mudar os móveis de lugar. Você entendeu? Chega lá em casa e fala com a minha esposa que vai mudar um móvel sem falar com ela. Tenta. Não vai dar. Aí lá, o batizado, o índio. Tenta. Tenta fazer isso. Sabe por quê? Porque ela comanda lá. Agora, se Jesus não está em primeiro lugar no meu coração, se Ele não comanda a minha vida, quem muda os móveis sou eu, não é Ele. Olha lá, ele sendo batizado lá. Você entende? Deus, Ele precisa estar em primeiro lugar na sua vida para que Ele possa fazer a mudança que for necessária. Pedro, ele permitiu Jesus mudar a vida dele, pelo menos nesse primeiro momento. E quando ele permite Jesus mudar a vida dele, ele enxerga Jesus de outra forma. Mudou a visão. Mudou o jeito de olhar. Jesus já não era mais aquele homem comum, profeta, Elias, Jeremias. Agora ele se torna o Cristo, aquele homem que eles estavam esperando chegar, o Messias. Só o Messias pode mudar o destino da nossa vida, irmão. Só Ele. A visão de reino só pode ser mudada quando Jesus está aqui dentro em primeiro lugar, comandando a nossa vida. É muito fácil, às vezes, a gente dizer, né? Jesus está em primeiro lugar na minha vida. Mas amanhã, quando eu saio, a primeira coisa que eu faço é fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. Então, o que eu quero deixar para os irmãos nessa noite, e a gente vai ser muito rápido, é que se eu não tiver Jesus como comandante do meu barco, a primeira tempestade que vier, eu vou sucumbir. Eu vou achar que eu vou morrer. Mesmo Jesus estando no barco. Não foi isso que aconteceu com os discípulos? Jesus estava no barco, dormindo,
tempestade batendo no barco e a água, né, abarroando o barco e quase virando. E os discípulos começaram a falar entre si: mas como pode? Esse homem dormindo aí. Será que ele não está vendo que a gente vai morrer? Não é a mesma coisa que a gente faz, irmão? Será que Deus não está vendo o meu problema? Será que Deus não está vendo a minha dificuldade? Será que Ele se esqueceu de mim? É assim, irmão, porque a gente ainda não tem a mudança de mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis saber. Mudança de mente, para eu poder saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim. Mas antes ele começa dizendo assim, ó: não vos conformeis com esse mundo. O que é não se conformar com o mundo, irmãos? Não tomar a forma do mundo. Não agir como o mundo age. O barco está quase sendo afundado. Meu Deus, esse homem não está vendo. Qual seria a outra situação de quem confia em Jesus? Se eu morrer, eu morro com Ele. Se eu viver, eu vivo com Ele. Paulo disse exatamente isso. Se morremos, morremos para Cristo. Se vivemos, vivemos para Cristo. Sabe? É esse o ponto que Jesus quer levar os discípulos a entender. Quem eu sou para vocês? Ou vocês confiam em mim, ou não confiam. Ou a CCR de Itaipava confia em Deus, ou não confia. Irmãos, é hora de divulgar o Evangelho verdadeiro. É hora de mudar a história, confiando em Jesus. Confiando em Jesus. Como que eu confio? Por fé. Que é a fé? É a certeza de coisas que se esperam e é a convicção daquelas que não se veem. Ou seja, a fé é certeza e convicção de nada que existe. Porque tudo ainda está para existir, mas eu já as trato como se existissem. Essa igreja vai mudar para um lugar maior, porque vai ser muito cheia de pessoas que vão buscar a face de Deus em nome de Jesus. Pela fé, irmãos. Pela fé eu vejo o prédio novo, pela fé eu vejo o lugar novo, pela fé eu vejo pessoas novas, por mais louco que isso seja. Por mais impossível que isso possa parecer. Mas o Senhor nos deu visão. O Senhor nos deu propósito. O Senhor nos deu unção. E eu não vou arredar 1 milímetro daquilo que Deus falou conosco. 1 milímetro. O inferno não vai prevalecer sobre a igreja do Senhor. Essa visão, irmãos, não foi minha. Essa visão foi de Jesus que entregou para cada um de nós. Porque nós hoje somos discípulos de Cristo neste lugar. Você e eu somos discípulos sendo treinados pelo Espírito Santo para um dia estarmos fazendo as mesmas coisas que Ele já fez. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome falarão novas línguas,
em meu nome. Nós estamos falando em nome de Jesus, não é no nosso nome, irmão, minha irmã. Entenda isso. Muda! Muda aqui, ó. É aqui que você tem que mudar. Não é aqui, ó. Não é na roupa. É aqui. O inferno não vai prevalecer sobre a igreja do Senhor. Não vai. Jesus, ele estava falando com os discípulos justamente para mostrar para eles, olha, vocês têm que ter a visão correta. Não dá para andar no reino de Deus com a visão errada. Não dá para dizer que é uma coisa, mas as suas atitudes dizem outra. Não dá, irmãos. Quando você tiver um posicionamento de verdade em Jesus, as coisas que você orar vão começar a acontecer. Não, você não ouviu isso não, né? Acho que você não ouviu isso não. Acho que só os mortos que ouviram. Quando você começar a orar, as coisas vão começar a acontecer quando você estiver em Cristo Jesus. Não desista de Cristo, irmão, minha irmã. Não desista por causa de uma dificuldade, de um problema. Os problemas sempre vão existir. Sempre vão existir. Eles estão aí para você passar por cima deles. Para você vencer cada um deles em Cristo Jesus. Então Jesus, olhando para Pedro, depois dessa declaração, ele disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Ou seja, Barjonas é filho de Jonas. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Olha só que coisa, irmãos. Quando eu e você começamos a entender quem nós somos no reino, a nossa visão muda de tal forma que a gente passa da visão de Cristo, agora eu passo para a visão do Pai. Certa vez um discípulo de Jesus e perguntou assim para Jesus: Senhor, como é que é o Pai? E aí Jesus olha para ele e diz assim: você está me vendo? Quem vê a mim, vê o Pai. Mas eles estavam tão distraídos que eles não conseguiam nem enxergar Jesus, irmãos. Eles achavam que Jesus era um profeta, que Jesus era um Elias, que Jesus era um Jeremias. Estava tão deturpada a mente dele que eles não conseguiam enxergar Jesus. Mas na hora que entra no foco, eles passam a enxergar Jesus, eles passam a enxergar o Pai e passam a enxergar o Espírito Santo. Porque ele vai revelar algo que só pode vir do Espírito Santo para eles. Ele continua falando com eles, dizendo assim, ó: também eu te digo que tu és Pedro. E aí existe uma confusão, irmãos, com essa declaração, que não quer dizer nada daquilo que eles falam por aí. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Existe uma religião que diz que a igreja foi fundada por Pedro. Não tem? Por causa dessa declaração aqui. E também eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra, porque a palavra Pedro é pedra. Não é isso? Então quando Jesus diz sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Só que isso não quer dizer nada disso. A igreja não foi fundada por causa de Pedro. Jesus estava falando o seguinte: Pedro, também eu te digo que tu és Pedro. Ele está dizendo assim: eu estou dizendo que você teve essa revelação, mas você é homem. Você não tem poder nenhum. Apesar de você ter sido revelado pelo meu Pai, quem eu sou, o meu Pai te revelou isso, que eu sou o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador do mundo, Filho de Deus, do Deus vivo. Meu Pai te revelou. Mas mesmo Deus, o meu Pai te revelando isso, eu estou te dizendo, você é um homem comum. Você é Pedro.
Mas sobre esta pedra, qual é a pedra? A declaração de Jesus, tu és o Cristo. Então qual é a pedra? Jesus. A palavra de Deus diz, em outro texto, diz assim, Jesus era a pedra de esquina, pedra angular. Então quando ele está dizendo assim, sobre esta pedra, ele está dizendo sobre Jesus, sobre a revelação de quem Jesus é. Eu edificarei, eu vou construir uma igreja que eu vou levar para o céu. Quem é a igreja? Eu e você somos a igreja que Jesus está edificando nessa terra. Então não tem nada a ver com a igreja física, de homens, prédio humano, né, tijolo, não. O que Jesus está dizendo é algo espiritual. Jesus está trazendo algo que vem do Espírito Santo para eles. E completa-se a visão. Ele está dizendo assim, ó, foi o meu Pai que te revelou quem eu sou. E agora eu estou te dizendo quem você é, para que você saiba o que o meu Espírito Santo pode fazer. Você entendeu? A ação de tudo se resume em Pai, Filho e Espírito Santo. Não é por causa do homem. Não é por causa de mim, de você. Tudo gira em torno dos três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque o Pai revela. O Filho diz quem nós somos. E o Espírito Santo mostra para onde que a gente tem que ir. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Nessa noite, irmãos, se nós entendermos isso, se nós entendermos essa revelação do Espírito Santo, essa revelação do Espírito Santo vai trazer algo tremendo sobre nós. Que logo em seguida Jesus está dizendo, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, ou contra a igreja. Se eu entendo que eu sou a igreja, eu estou entendendo que mesmo que as portas do inferno estejam levantadas, mesmo que as portas do inferno estejam trancadas, ela não vai suportar o avanço da igreja. A igreja vai quebrar as portas, a igreja vai quebrar os cadeados, a igreja vai entrar onde ninguém entra. Deus vai fazer você entrar em lugares onde ninguém entra, mas Ele vai fazer você entrar. Essa é a revelação que Deus quer trazer para você. Quando você entende quem você é em Cristo, que Satanás e seus demônios não vão resistir contra você. Quando você entende que em Cristo você é mais do que vencedor sobre essas coisas, Ele nos dá uma chave que você pode usar quando você quiser, a partir do momento que você entende quem você é. E Ele vai dar essa chave no final aqui agora. Depois que Ele revela, Ele diz assim, então eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Agora que você entendeu, Pedro, quem você é, agora que você entendeu quem eu sou, agora que você teve a revelação do Espírito Santo, você recebe de mim as chaves do reino. Qual é a chave do reino? Você vai poder chegar até mim na hora que você quiser. E Ele vai dizer, o que você ligares na terra, será ligado no céu. O que você desligar na terra, será desligado no céu. Olha isso, irmão. Eis que vos dou poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade o Senhor tem nos dado, irmãos. Tudo que você ligar aqui, será ligado no céu. Tudo que você desligar aqui, será desligado no céu. Isso é muito importante, irmão. Isso é tremendo demais.
Porque um Deus se importar de tal forma conosco e nos trazer tamanha revelação para que você não passe nenhum tipo de sufoco, só vai usar aqueles que entenderem quem eles são no reino dos céus. O que você está passando aí? Qual é o tamanho da sua dificuldade? Você quer ligar na terra e ligar no céu? Sim ou não? Você quer desligar na terra e desligar no céu? Sim? Então comece lá do começo. Para quem você está pregando o evangelho, o que as pessoas estão enxergando em você. Depois, quem você entende que é Jesus na sua vida. Depois, entenda que Jesus vai mostrar para você quem você é. E depois ele vai te dar as chaves do reino. Na hora que você entender quem você é no reino dos céus. Essa noite, irmãos, é algo que o Senhor preparou para nós. Eu creio que isso é só o começo. É só o início. É uma gota que o Senhor está dando. Né? Eu lembro do filme de Paulo, que ele falando com o maioral lá de Roma, e ele diz assim, pega uma água no oceano, e a água começa a escorrer. Ele diz assim, os homens lutam a vida inteira por essa água que se escorre. Mas o que eu tenho é esse oceano, porque eu achei Jesus. É esse Jesus que o Senhor está querendo que você entenda quem Ele é. Que você então mude a sua mentalidade para você achar quem você é no reino de Deus. Quantos anos mais a gente vai ter que passar para descobrir quem nós somos no reino? Essa noite talvez seja o início, irmãos. Nós vamos começar a orar. E nessa hora que nós vamos orar, você precisa entender que o Espírito Santo está te ouvindo. Existe uma multidão de testemunhas ouvindo aquilo que você está falando, aquilo que você está orando, aquilo que você está conversando com Ele. E essa noite, talvez, o Espírito Santo separou para você dizer para Ele quem você é no reino de Deus. Quem você é no reino de Deus. Ah, Senhor, eu sou fraco. Eu caio nas armadilhas, eu escuto Satanás, eu faço coisas que não deveria fazer, mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou confessando isso diante do Senhor. E eu quero enxergar Jesus de outra forma. Eu não quero mais enxergar Jesus como um religioso que só vai à igreja. Eu quero enxergar Jesus como Ele realmente é. Porque só Ele pode mudar a minha vida daqui para frente. Amém? Se coloque no jeito que você achar melhor. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Pai, eu quero chegar diante da Tua presença nessa noite, Senhor. E eu entendo, Pai, que algo está para ser desatado na Tua igreja nessa noite, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Espírito Santo já está trabalhando no nosso meio. Eu creio, Espírito Santo, que Tu já tem feito grandes coisas e ainda tem muito mais para fazer. E hoje, Senhor, nós chegamos aqui diante da Tua presença e somos confrontados com a Tua palavra, Senhor. Hoje, Senhor, nós chegamos aqui e ouvimos, Senhor, o quanto nós precisamos, Senhor, de Ti. Espírito Santo, vem agir no nosso meio nessa noite, Espírito Santo. Vem mover, Espírito Santo, as águas nessa noite, Espírito Santo. Vem mexer, Senhor, aonde está, Senhor, o problema, aonde está
o entrave. Aonde está o empecilho? O Espírito Santo detecta isso dentro de nós e nos faz enxergar esse empecilho, Espírito Santo. Da mesma forma que os discípulos ali receberam aquela palavra quando tu estavas aqui, hoje, Senhor, nós estamos recebendo essa mesma palavra e nós entendemos, Espírito Santo, que essa palavra vem, Senhor, de encontro, nos confrontando, para nos fazer pensar quem nós temos sido durante todo esse tempo da nossa vida, Senhor. Mas nós entendemos, Espírito Santo, mesmo que nesse primeiro momento seja difícil para nós enxergarmos, Senhor, quem nós somos. Hoje, Senhor, nós entendemos que precisamos permitir que o Teu Espírito Santo entre e quebre tudo que precisa quebrar, Senhor. Espírito Santo, nós não queremos mais enxergar outra coisa que não seja o Teu Espírito Santo em nós. Jesus, nós queremos Te ver realmente como Tu és. Nós não queremos mais ver aquele Jesus religioso, Senhor. Aquele Jesus não pode nos ajudar. Senhor, nós queremos ver o Jesus ressuscitado. O Jesus que está vivo, que hoje está andando aqui nesse lugar. Nós queremos enxergar o Pai, que é aquele que nos ama com um amor incondicional. Nós queremos enxergar o Espírito Santo, que está pronto a nos entregar a visão correta do reino de Deus. Nós invocamos a presença de vocês três nessa noite aqui. Vem, Espírito Santo. Vem, Papai. Vem, Jesus. Arranca todas as trevas agora. Arranca todo o nosso eu. Espírito Santo, penetra nos lugares mais difíceis que se encontram dentro de nós. Aqueles lugares que foram usados por Satanás para edificar em nós construções que nos impedem de Te enxergar verdadeiramente como Tu és. Senhor, vai lá no alicerce desses prédios levantados por Satanás e derruba cada um deles agora, Espírito Santo. Vai derrubando, Espírito Santo, cada um deles. Coloca os explosivos ali nas bases desses prédios. Isso. Ô Espírito Santo, dá ordem aos Teus anjos agora de grandeza maior. Vai estarem indo lá nas edificações erradas que foram levantadas dentro de nós. Anjos, coloquem os explosivos agora em lugares estratégicos. Dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, em qualquer lugar onde estiver escondido uma construção de Satanás. Anjo, coloca os explosivos santos aí agora, isso. Isso. Vai enchendo de explosivos aí nesses prédios. Em cada coluna, em cada alicerce. Isso. Isso. Vai enchendo aí. E quando eu contar 3, Espírito Santo, dê ordem aos Teus anjos para derrubar esses prédios em nome de Jesus. Derrubar toda a construção errada, 1. Derrubar todo o conceito levantado erroneamente dentro de nós, 2. Derrubar toda a obra de Satanás dentro de nós,
3, em nome de Jesus. Isso. Isso. Vai destruindo. Vai destruindo todo o conceito errado. Isso. Vai destruindo toda a construção errada. Isso. Vai destruindo toda a obra do maligno. Porque as obras, os portões do inferno, não prevalecerão diante da igreja do Senhor. Não vai prevalecer. Em nome de Jesus, Espírito Santo, agora dê ordem aos teus anjos para estarem retirando todo o entulho. Isso. Todo o entulho sendo levado direto para o abismo, sem direito de retorno nem de transferência. Depois de toda a edificação satânica ter caído, agora os anjos do Senhor vão levando os destroços direto para o abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que há no nome de Jesus. Vão limpando todo o terreno, todo o terreno vai sendo limpo. Isso. Isso. Vai sendo limpo e preparado para uma nova construção. Limpo e preparado para uma nova construção. Isso. 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 Agora, anjos, comecem a perfurar aonde vai ser colocadas as colunas dos prédios. Isso. As estacas. Começa a perfurar. Isso. Em nome de Jesus. Mais profundas. Mais profundas, anjos. Mais profundas. Isso. Isso. Agora comecem a edificar o prédio. Isso. Coloca as colunas. Coloca os alicerces. Isso. Isso. O firme fundamento chamado Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, agora vai ser construído em cima desse firme fundamento, a pedra angular, a pedra de esquina chamada Jesus. Toda a edificação que vai ser feita agora vai ser em cima dessa base. A base do Filho de Deus. A partir de agora, Espírito Santo, o Senhor vai começar a conduzir cada pessoa nessa edificação. E o que eu te peço, Espírito Santo, é que essas pessoas possam ter contato íntimo contigo. Que elas possam ouvir a tua voz, que elas possam sentir a tua presença, que elas possam conversar contigo, para que elas possam ser ensinadas pelo teu Santo Espírito, Pai. Crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Espírito Santo, ajuda essa pessoa. Tira as preocupações. Tira, Senhor, a ansiedade. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de ansiedade. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de incapacidade. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de depressão. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de medo. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de loucura. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de morte. Todos eles vão sendo retirados agora, direto para o abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que é no nome de Jesus. Pai, cobre essas pessoas agora, Senhor, com o sangue precioso de Jesus. Que elas estejam sendo guardadas debaixo do sangue de Cristo. Livres, Senhor, dos ataques do maligno. Que
que Satanás não consiga nem mesmo enxergá-las. Mas a edificação continua, o prédio continua subindo. Em nome de Jesus, eu sei, Pai, que é mediante a dedicação e a santificação de cada uma delas, eu sei disso. Mas ajuda, Senhor. Ajuda essas pessoas, Senhor, a te enxergarem de verdade. Espírito Santo, nos ajuda também a entender que nós precisamos, Senhor, transmitir o verdadeiro Jesus para aqueles que estão ao nosso redor. As pessoas precisam enxergar em nós quem Tu és, Senhor. Então, Espírito Santo, Tu que foi colocado aqui pelo próprio Jesus, Tu que foi enviado pelo próprio Jesus, nos ajuda, Senhor, a chegar à estatura de varão perfeito, a estatura perfeita de discípulo Teu, Senhor, para que as pessoas possam, ao invés de se desviar por causa de nós, que elas possam querer estar perto ou próximo de Ti, Senhor, por causa de nós. Ó Espírito Santo, nos perdoa durante aqueles tempos, Senhor, onde nós não sabíamos te apresentar para as pessoas, Senhor. Espírito Santo, nos perdoa porque nós não falávamos como deveríamos falar de Ti, Senhor. Mas hoje, Senhor, através do Teu Espírito Santo, nós estamos sendo ministrados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Nos ajuda, Senhor, diante da nossa timidez. Nos ajuda, Senhor, diante da nossa fraqueza. Nos faz, Senhor, Te enxergar como Tu realmente és, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, espirituais. Nos faz Te ver, Senhor, como realmente Tu és. Nós precisamos ter convicção, certeza de quem é Jesus para nós. Pai, tudo aquilo que tem impedido que essa revelação chegue a nós, nós damos uma ordem para que seja quebrada já na origem, pelo poder que é no nome de Jesus. Toda convicção errada, toda certeza vinda do maligno, nós rejeitamos, renunciamos e lançamos por terra agora, direto no abismo, toda convicção errada, todo estudo errado, todo o entendimento errado que veio até nós por causa da influência maligna, nós lançamos fora no abismo agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Todos os muros que foram levantados, que nos impediram de chegar até essa revelação, nós Te pedimos, Espírito Santo, dê uma marreta santa para esses anjos aí agora. E os anjos do Senhor começam agora a quebrar tijolo por tijolo, que ainda restou dessa convicção errônea, dessa convicção errada do reino de Deus. Joga por terra agora, anjo, em nome de Jesus. Vai quebrando, em nome de Jesus, toda a seta do diabo, toda a investida de Satanás, toda a lente colorida, em nome de Jesus, vai sendo quebrada agora pelo poder que é no nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, e Te pedimos, Pai, nos ajuda a chegarmos a essa visão verdadeira de Ti, Senhor. Deus, cria em nós, Senhor, cria dentro de nós um coração puro e um espírito inabalável, Senhor. Inabalável. Não nos deixa, Senhor, ficarmos estremecidos por qualquer coisa, Deus. Não nos deixa ficarmos abalados por nada, Deus. Em nome de Jesus. Mas, Senhor, nos coloca num lugar de fé em Ti, Senhor.
Nos coloca, Senhor, no lugar do trono, Senhor, aonde nós realmente estamos. Nos faz entender quem nós somos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. E debaixo dos nossos pés estão todos os principados e potestades e hostes do mal. E nada poderá prevalecer sobre o corpo de Jesus, sobre a igreja de Deus. Deus traz essa convicção para nós, Espírito Santo, e nos faz, quando levantarmos desse lugar, nos faz, Senhor, guerreiros e guerreiras diante da Tua presença, Senhor. Se tem alguém que vai ser potestade aqui, somos nós, não Satanás. Mas o Senhor está revestindo a sua igreja com todo poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, nos causará dano algum. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de vírus, todo espírito de morte, todo vírus da gripe, seja lá o que for, Covid, seja lá o que for, dengue, seja lá o que for, caia por terra agora, em nome de Jesus. Seja destruído, em nome de Jesus. Nós não aceitamos e não vamos ser tocados por Satanás. Senhor, nós só aceitamos ser tocados pelo Teu Santo Espírito, pela Tua ordem, pelo Teu poder. Guarda a Tua igreja, Senhor. Guarda os irmãos que estão fracos, fortalece-os, Senhor. Coloca-os de pé, Senhor. E em nome de Jesus, que toda armadilha de Satanás que foi lançada contra a igreja do Senhor, CCR Itaipava, seja agora desfeita. Você está ouvindo, Satanás? Todo o teu trabalho vai sendo desfeito agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Anjos de grandeza maior, comece a trabalhar pela igreja CCR Itaipava agora. Em nome de Jesus, toda armadilha de Satanás que está tentando não deixar realizar o seminário de julho, vai sendo desfeito agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Nós entramos em batalha contra vocês agora, em nome de Jesus. Vai sendo quebrada toda a força do maligno agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Todas as amarras, todas as prisões, todos os agrilhões vão sendo quebrados agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Olha aí, Satanás, o grilhão sendo quebrado. Olha aí, toda prisão sendo desfeita, pelo poder que é no nome de Jesus. Nós quebramos todo o poder do maligno, pelo poder que é no nome de Jesus. Em nome de Jesus, todas as dificuldades que estão sendo levantadas, agora comecem a ser quebradas, destruídas, pelo poder que é no nome de Jesus. Em nome de Jesus, você não vai tocar no seminário, nem nas pessoas que vão participar desse seminário, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, comece a mover, Senhor, o que for necessário. Se for dinheiro, traga provisão. Se for saúde, traga saúde. Se for qualquer outro impedimento de trabalho, seja desfeito esse impedimento, em nome de Jesus. Mas nós não aceitamos nenhuma interferência de Satanás e seus demônios no seminário de cura interior de julho. Não aceitamos. Em nome de Jesus. Todas elas vão sendo lançadas por terra agora. Uma a uma, lançadas por terra em nome de Jesus. Pai, comece a trazer as pessoas, Senhor. Comece a trazer as pessoas, Senhor, que vão participar desse seminário. Toca, Senhor, em cada uma delas. Senhor, nós temos 25 vagas. E nós queremos, Senhor, as 25 vagas preenchidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, e nós profetizamos isso em nome de Jesus,
que as 25 vagas serão preenchidas, todas elas, em nome de Jesus. Nenhum impedimento do maligno vai prevalecer sobre a igreja do Senhor. Nenhum vai prevalecer sobre a igreja do Senhor. Pai, guarda essa igreja. Guarda, Senhor, os nossos irmãos. Guarda a CCR de Uberaba, Senhor. Guarda todas as outras CCRs, Senhor. Brasília, Ituverava. Senhor, todas elas vão sendo guardadas pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Guarda todos os irmãos pastores que são aliançados com o apóstolo Gilvando. Guarda, Senhor, o apóstolo Gilvando. Guarda a pastora Ana Regina, Senhor. Guarda os pastores e pastoras da Tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, abençoa o seminário também de Brasília, Senhor. Em nome de Jesus, que seja feito, Senhor, realizado da mesma forma, Senhor, que estamos pedindo aqui em Itaipava, Deus. Tira todos os impedimentos, em nome de Jesus. Vai quebrando, Senhor, toda a força do maligno, pelo poder que é no nome de Jesus. Fortalece, Senhor, os irmãos, dá clareza, ilumina, Senhor, Deus, amadas mentes, Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam ter, Senhor, a Tua luz sobre a vida deles, Senhor. Guarda a nossa irmã Lina, Senhor, que está lá acamada, Deus. Nós já Te agradecemos, Senhor, porque ela já teve um grande livramento, Pai. Mas continua guardando a vida dela, Senhor, guardando a vida do Joni, Senhor, de todos ali. Em nome de Jesus, guarda a vida da Priscila também, Senhor. Deus, em nome de Jesus e todos aqueles que estão ali com eles, Senhor. Deus, guarda a vida da Sininha, Senhor, do Guilherme, Senhor, que estão abençoando as nossas vidas com aquela pousada, Senhor, para fazermos o seminário. Deus, alcança as pessoas, Senhor. Alcança a Ágata, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, abençoa o Fernando, o Elton e todos ali, Senhor. Guarda, Senhor, a Tua igreja, Deus. Guarda os jovens, Senhor. Guarda o Túlio, Senhor. Deus, livra do Túlio das armadilhas do diabo, Senhor. Guarda a vida do Bruno, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, aqueles que podem, Senhor, ser usados pelo Teu Santo Espírito. Guarda a vida da Marta, do Marcos, Senhor, do Fernando, da Rosângela, da Dona Terezinha, da Consuelo, do Vanderlei, da minha mãe, minha esposa, minhas filhas, minha sogra. Senhor, guarda a vida dos nossos irmãos. Guarda a vida da Rosa. Senhor, guarda a vida dos nossos irmãos, Senhor. Guarda a vida de cada um, Deus. Em nome de Jesus, da Márcia, Senhor, vai quebrando todas as amarras, Senhor, todas as investidas do diabo. E aqueles que têm visitado a nossa igreja, aqueles que têm vindo aqui, Senhor, que Tu também, Senhor, esteja movendo, Senhor, e livrando de todas as investidas do mal, Senhor. Guarda, Senhor, a cada irmão, guarda a cada irmã, mas nós Te pedimos ainda, Senhor, que Tu venha acrescentar. Guarda a vida da Luciana, Senhor, em nome de Jesus. Coloca os Teus anjos ali ao redor dela, Senhor. Deus, mas nós Te pedimos ainda que Tu venha acrescentar mais vidas ao Teu rebanho, Senhor. Senhor, nós sabemos que essas pessoas existem. Nós sabemos que elas estão aqui. Mas às vezes, Senhor, nós não as conhecemos ainda. Ou talvez conhecemos e não sabemos. Mas em nome de Jesus, Tu conheces essas pessoas desde o ventre das suas mães. Então, Senhor, arranca essas pessoas das mãos de Satanás agora. E vai, Senhor, trazendo para aqui, para esse lugar, Senhor. Separa elas, Senhor, para estarem aqui junto conosco. Nós não queremos qualquer um, queremos aquelas que Você vai separar, Espírito Santo. Guarda a vida delas e traz elas até aqui. Nos lembramos ainda da Giane, do Jonathan, do Teodoro, da Cristina, Thalita, Fábio, Senhor, os filhinhos deles. Deus, em nome de Jesus, talvez, Senhor, o nome de todos nós não lembremos, mas Tu sabes de cada um, Senhor. E eu quero Te pedir, Pai, que Tu vai quebrando todas as armadilhas que Satanás colocou nessas pessoas, para que talvez elas não estivessem aqui. Mas em nome de Jesus, Pai, se levanta, Senhor, do Teu trono e dá ordem aos Teus anjos ao respeito dessas pessoas, Senhor. Guarda, Senhor, a cada um de nós.
Guarda o corpo de Cristo nesse lugar, Senhor. Guarda as nossas vidas. Livra-nos de todo e qualquer mal, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Acabou minha água. Amém. Senhor, também lembramos agora da Lúcia, da Laurinha, da Júlia. Lembramos também do Guilherme, do Luciano. Senhor, de todos essa família, Pai. Que Tu estejas, Senhor, também olhando por eles, Senhor. Traga-os, Senhor, para a Tua presença novamente, Senhor. Que eles sejam libertos, Senhor, das armadilhas de Satanás. Libertos dos ataques do maligno, Senhor. Que eles possam, Senhor, estar junto conosco aqui também, Senhor, se alegrando diante da Tua presença. Guarda, Senhor, não só a sua vida física, mas também a sua vida espiritual e emocional, Senhor, e a sua saúde, Pai. Nós Te agradecemos por cada um deles. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Deus te abençoe. Você tenha o resto da semana abençoada, em nome de Jesus, protegida debaixo da mão do Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz.